Fala galera, mais um vídeo aqui do canal TV Botafogo Notícias, canal onde você fica 100% informado sobre tudo que acontece com o Botafogo, né? Botafogo, futebol e regatas. E nesse vídeo nós vamos ver aqui o pós-jogo de Botafogo e Bragantino. Botafogo saiu perdendo de 1 a 0, virou para 2 a 1 e no finalzinho do jogo entregou a paçoca como sempre vem fazendo. Agora as chances de título foram para casa do cacete, né? Para não falar outra coisa. Enfim. Vamos assistir aqui o pós-jogo. Se você for novo por aqui, dá like no vídeo, curte e comenta aqui. Falou? Bora pro vídeo pra gente assistir. Perdeu o Cássio, segurou a vitória. No jogo do Corinthians, um gol só. Nesse jogo aí, muita coisa. E daquele jeito pro botafoguense mais uma vez sofrer e sofrer até o final. Com 3 minutos, o Thiago Borbas abriu o placar. Fernando Campos, boa noite. Muito boa noite, Bruno, Zupac, Zé, fã de esporte, né, que tá aqui acompanhando esse pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, o início, né, forte do Bragantino, consegue o seu primeiro gol com o Borbas e o Botafogo mostrando um poder de reação. O Vitor Sá fazendo esse gol foi muito importante ali, jogando pelo lado esquerdo, né? A melhor versão do Botafogo tem o Vitor Sá pelo lado esquerdo, um cara que gera muito jogo, que incomoda, fez um bonito gol. Só que no segundo tempo o Botafogo recua muito, o Bragantino também vai amassando, vai ganhando território, colocando o Botafogo para trás, abrindo muito jogo pelas laterais e consegue um golzinho no final que dá liderança para o Palmeiras, né? Como está essa reta final frenética de Campeonato Brasileiro. Palmeiras, então, vai para a data FIFA, líder do campeonato. Mas o Botafogo, de novo, olha só, sentia que o time tinha retomado a confiança. Porque o Eduardo ainda, né, a gente está vendo aí, vira o jogo para o Botafogo, 2 a 1. E aí o segundo tempo volta, o Bragantino luta, não consegue, o Botafogo equilibra, mas nos acréscimos vem o gol de novo do Borbas, Elias. Boa noite, Boa Bruno. noite. Tudo bem, Zé? Tudo bem, né? Todo mundo com saúde, que é o mais importante. Boa noite, Donan. Boa noite, Zupac. O que falar desse Botafogo, né? Botafogo que nos últimos 3 jogos mostrou algumas facetas que nós não havíamos visto, né? Ao longo do Campeonato Brasileiro. Primeiro na derrota, né, contra o Palmeiras, depois na virada contra o Vasco, agora nesse empate com o Red Bull, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo disputado, no segundo tempo o Red Bull veio para cima, pressionou bastante e no finalzinho o Botafogo acabou sofrendo um empate. O Palmeiras se apresenta ao título. Eu acho que é muito forte essa possibilidade, ela cresceu demais nos últimos jogos, especialmente pela forma como o Palmeiras vem jogando e pela experiência que o Palmeiras tem, né, e a experiência adquirida, né, nos últimos anos pelos títulos conquistados. Eu acho que isso é fundamental agora nesse momento, que você tem que ter tranquilidade, mas ao mesmo tempo tem que ter o frio na barriga para saber que você pode ser campeão. Essas equipes como o Botafogo, o Red Bull, Bragantino ainda tem jogos a menos, enquanto o Palmeiras não vai jogar na data FIFA e o Grêmio também não. O Grêmio hoje era quem poderia até assumir essa liderança também, né? Era uma rodada importante para o Grêmio. Não aconteceu, então foi uma rodada perfeita para o Palmeiras nesse sentido. Perfeita. E perfeita por vários motivos. Perfeita pela matemática, porque o Palmeiras assume a liderança. Acho que esse ponto que o Zé coloca da experiência que o Palmeiras tem de viver esse tipo de momento é algo que a gente pode colocar como um fator, porque quando a gente olha para o Botafogo, que ainda é um concorrente ou o maior concorrente direto que o Palmeiras tem na briga pelo título. Se o Botafogo vencer, Zupac, o jogo que ele tem atrasado, ele volta para a liderança. Em percentual de aproveitamento, o Botafogo ainda é o melhor time do campeonato, né? Mas o Palmeiras tem hoje essa vantagem. Agora, esse aspecto mental, Palmeiras e Botafogo parecem times opostos, né? Assim, o Botafogo está sentindo bastante o peso de ter que decidir. E o Palmeiras é um time muito preparado, como nenhum outro, para viver esse momento com força, uma fortaleza mental, pelo trabalho que tem, pelos títulos que ganhou, pela característica do treinador, dos jogadores e tal. Então, o ponto forte do Palmeiras é hoje o ponto fraco do Botafogo, olhando para esses dois times que estão entre as duas melhores equipes da competição. Acho que a diferença hoje em dia entre Palmeiras e Botafogo tá no mental, né? Tá no psicológico. O Palmeiras tá com a cabeça bem melhor, né? Do que a cabeça do Botafogo. Então, é difícil você tirar uma vantagem do Palmeiras, né? Esse time do Palmeiras é difícil de perder esse tipo de vantagem. O Botafogo vai ter que ser o que ele não tem sido. Um time frio, um time estável, um time constante nos demais jogos para recuperar essa vantagem. E aí a questão não é, né, só o Botafogo perder a liderança. A questão é ele torturar o seu torcedor como tem torturado. De novo. Mas quantas rodadas que o Botafogo vem torturando, humilhando, pisoteando o seu próprio torcedor?
Mas aí mostra, Bruno, Concordo em algumas número, coisas gênero que, e por exemplo, grau. quando você ganha, muitas coisas ficam encobertas. Né? Aí quando você perde, é aquela história. Infelizmente, você aprende muito mais na pancada do que na conversa e tal, né? Porque na conversa você fala assim, não, deixa eu ver realmente se isso é verdade. O Botafogo sempre teve, até a derrota frente ao Palmeiras, acho que são 13 pontos. Ele estava variando, né? 13, Sim. 10, 11, Sim. 9, 7. E ele nunca sentiu alguém realmente, de fato, falar, não, esses caras se apresentaram, o nosso time caiu e a gente não está conseguindo sair desse lugar. Na primeira oportunidade que teve o enfrentamento contra o Palmeiras, que foi aquela fase, aquela partida, ele falou assim, não, acabou o jogo, acabou o campeonato, o campeonato é nosso, ele sentiu. Ele conseguiu, o Botafogo sentiu demais. Por quê? Porque ele não tinha sido testado antes. Em momento algum, o Botafogo ficou a 3 pontos de alguém. Nenhum time tinha acabado de, por exemplo, Botafogo, tô aqui, 2 pontos atrás de você. Mas não era de mentira aquele Botafogo, né? Não era de mentira, mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando você ganha, Bruno, você não consegue enxergar as lideranças. Muitas vezes você não consegue enxergar as lideranças. No Botafogo hoje, você vê quem é o líder do Botafogo. Quem é o cara que, por exemplo, quando estava perdendo para o Palmeiras, ou tomou uma virada, ou tomou o primeiro gol do Palmeiras, podia dar aquela chacoalhada no meio campo para falar assim, né, acorda. Agora não tem mais jogo, tal. Acabou, não tem mais jogo, tal. Pô, eu fiz um comentário no F90, vou repetir aqui. Méritos totais ali, sensacional a jogada do Hendrick no primeiro gol. Sensacional. Mas o menino não poderia passar 1, 2, 3, 4, e você toma um gol daquele, e um fica olhando pro outro e fala assim, tudo bem, como é que você tá, tal. Entendeu? Aí depois você tem a chance de matar o jogo para fazer 4-1, você perde por causa do pênalti. Sim. E aí, de novo, aquele marasmo todo, e você vai jogar contra o Palmeiras. Palmeiras não adianta. O Palmeiras você tem que jogar do primeiro ao último minuto com a concentração lá no máximo, porque assim, eles podem até tecnicamente não estarem bem. Só que eles vão correr o tempo todo, vão ter a intensidade durante 90 minutos para te fazer mal. Né? E o Botafogo não entendeu isso. Aí vai contra o Vasco, as mesmas coisas. Então. As mesmas fraquezas. Aí é contra o Grêmio, aí é contra o Red Bull, é contra todo mundo. Não tem uma liderança. Aí, assim, o Lúcio Flávio é o culpado. O Lúcio Flávio não é o culpado. O culpado são os jogadores que neste momento não identificaram o que poderia fazer. Mas o Diego Costa ganhou no Chelsea, ganhou no Atlético de Madrid, mas ele não tem essa característica. O Diego Costa chegou faz pouco tempo, chegou com o Bruno Lage. Os líderes desse grupo são Vitor Cuesta, Marçal, Tiquinho Soares, são os maiores líderes do grupo. Né? Mas aí você pega, Zupac, em toda a carreira desses jogadores, quando eles foram líderes de falar assim, de chamar a atenção na responsabilidade, na dificuldade. Sempre era o general, né? Sim, mas é general jogando, mas não dando bronca, não chamando a atenção, não dando um sacode nos caras, porque normalmente você toma um gol daquele, eu até pedi para fazer o videotape, se você pega as reações do Cuesta quando tem o primeiro gol do Hendrick, e a reação do Cuesta quando tem o quarto gol do Grêmio, quando o Luizito Soares faz o 1-2 ali, é a mesma reação, aquela reação de, puxa. E falhou hoje de novo. Falhou de novo. E fala, meu Deus do céu, pronto, beleza, tal. Você não pode, como jogador mais velho, você tem que dar bronca em todo mundo. Quando você tem o respeito, né? Porque existe a liderança técnica e a liderança aquela que você adquire naturalmente pelo seu comportamento, pelo seu dia a dia, por aquilo que você faz. Então, assim, se você tem o respeito, arrebenta todo mundo, chama atenção, cria alguma coisa, provoca um jogador, você tá assim, pro cara te dar uma resposta, entendeu? Eu já contei a minha história aqui várias vezes, uma das minhas histórias, mas eu falo que tenho vários exemplos de jogadores que não aceitariam perder da forma como o Botafogo perdeu em momento algum. Eu fui expulso contra o Manchester United, estava tomando de 4-0, não estava nem vendo a bola. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa aqui pro cara do meu lado entender que a gente precisa jogar. Pelo Olympiacos, né? Pelo Olympiacos. Aí eu fui dar um carrinho no Verón, e o Verón se antecipou, ele já viu, o malandro, ele pegou e se antecipou, e eu acabei pegando o Verón, tomei vermelho, beleza. Mas a intenção é de fazer alguma coisa. O Bernardo, quando jogava no Corinthians, fazia alguma coisa, ele percebia que eu estava meio sonolento no jogo. Ele vinha, moleque, seu filho, eu vou te matar. Sabe qual é a questão, Zé? Não precisa ser um jogador velho, não precisa ser um jogador rodado, nada disso. O Hendrick colocou a bola embaixo do braço com 17 anos. E falou, me dá Alguém bola. do Botafogo fez isso nesses últimos 5 jogos? Mas sabe o que me chama a atenção do Botafogo? Porque falta personalidade para os jogadores do Botafogo. Tá? Não tem um líder lá, não tem ninguém com personalidade forte, a ponto de colocar a bola embaixo do braço
e chamar a galera pra junto com ele. Isso que tem faltado ao Botafogo. A gente poderia aqui estar diante de um time e analisando um time que desapareceu. Isso. Mas não é o caso. Sim. Porque o Botafogo fez um brilhante primeiro tempo contra o Palmeiras. O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom contra o Grêmio. O Botafogo fez de novo hoje um bom primeiro tempo. Contra o Cuiabá. Não é que a gente não enxerga mais aquele Botafogo. Em dados momentos ele até aparece, mas ele não sustenta. Ele alterna muito. É isso que me chama a atenção. E é isso que eu falo, é a experiência de alguém ele vai derretendo durante o jogo, cara. E você precisa, Zupar. Você precisa de alguém que chame a atenção. Então por isso a gente pode... O Botafogo hoje ele perdeu a liderança. Ele tem um jogo a menos. Sim. Mas vocês não conseguem enxergar por esses motivos o Botafogo retomando essa liderança? Não consigo, eu acho difícil. Não dá pra descartar o Botafogo da briga. Porque se o Botafogo engata 2, 3 vitórias nos últimos jogos, a gente vai ficar com cara de bobão aqui. Então tem campeonato ainda. Enquanto eu tava rolando o vídeo aqui, eu tava fazendo os cálculos aqui, olhando a tabela e fazendo os cálculos, né? O único time que tem condições de chegar a 75 pontos no campeonato é o brasileiro. O único time que tem condições de chegar a 75 pontos no campeonato é o Botafogo. Então, é só acertar a parte mental, acertar a defesa, que dá pra brigar, né? O Botafogo vai pegar adversários mais fracos, né? Tem Santos, Curitiba, que já tá rebaixado, Cruzeiro, enfim. Dá pra brigar. É só botar a cabeça no lugar e correr atrás. Sim, dos times que estão na briga, natural que se tenha uma descrença em relação ao Botafogo por todos esses motivos. Mas o campeonato não acabou, gente. Mas assim, Zupa, eu também concordo com você. O Botafogo não acabou. Não. Eu também acho que vai chegar um técnico novo, uma data FIFA, vai saber. Eu também acho. O campeonato não acabou. Também acho que não acabou. Dá pra te acho decretar, que tá aberto ainda. Tem alguns aspectos que dão essa possibilidade. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Zupac. Você, torcedor do Botafogo, um exemplo. Botafogo faz 1-0 no próximo jogo. Você acredita que vai sustentar? Não, eu entendo quem não acredita, mas... isso. Mas a gente não controla o que vai acontecer no jogo. Às vezes segura, cara. Mas a data FIFA, Dona, e a chegada do Thiago Nunes, elas podem mudar isso? Pode, acho que pode ajudar. A gente tá vendo um time que teve aquela confiança que a gente viu durante quase todo o campeonato, indo pro ralo psicologicamente, né? Você tem um time dilacerado. A gente vê a cada jogo o Botafogo perdendo as partidas, escorrendo pelas mãos e não conseguindo reagir. Hoje até consegue uma reação no primeiro tempo, faz um bom primeiro tempo. O Torçar bem, o Eduardo bem. O Botafogo reagiu. Reagiu, mostrou força, reagiu. Então tá lá, sabe? Tá lá. Em alguma coisa durante o jogo vai embora. Vai se perdendo, né? Os adversários vão ganhando a confiança, né? Vão conseguindo encontrar os espaços e conseguem reagir. Você tem um medo de ganhar ali, sabe? Negócio... Eu acho que é difícil. Eu acho difícil de decifrar o que... Tem algo que eu acho também um ponto desse Botafogo, uma grande virtude que eu vi desse Botafogo, além da organização, de todo o mérito da campanha para colocar o Botafogo na liderança, óbvio, a confiança, esse Botafogo sobrava muito fisicamente. E eu tô sentindo esse Botafogo caindo muito, alternando muito fisicamente, principalmente no segundo tempo das partidas. Hoje sentiu muito. Sim, e o Bragantino fisicamente é um time que sobra. É outro time. É um time jovem. Jovem, de pressão, de velocidade vertical. Né? Ele vai pressionando, recuperando bola e vai cansando o adversário. Agora, isso aconteceu contra o Grêmio, isso aconteceu contra o Palmeiras. Isso tem acontecido. Tem uma questão, acho que vai além até da parte psicológica. Além da parte psicológica. O contexto do Botafogo ele é muito cruel com a torcida, né? É muito mudança de técnico, aí vem o Lúcio Flávio e agora vem um Thiago Nunes para uma reta final. A situação do Tiquinho, drama familiar, agora uma lesão muscular. Se de fato for uma lesão muscular confirmada... Também, aí ele pode ficar fora. Se for lesão muscular, aí não joga mais no campeonato. Muscular ou tornozelo? Me pareceu muscular, né? Que eu tenha notado, sim, mas enfim. Mas é uma lesão. E é um cara que tá mal, porque também tá vivendo um problema particular delicado. E o Tiquinho mal interfere muito no jogo do Botafogo. Então, são muitas variáveis. A gente tava conversando, né, antes do programa aqui, aí eu fiz algumas observações. Eu tava analisando os jogos do Botafogo. Eu tava até falando, assim, eu acho que o Tietê é um dos principais jogadores do Botafogo. Pra mim, com a bola nos pés, ele é um dos principais jogadores. Ele é o cara que muda o jogo, a intensidade e tal. Só que em determinados momentos ele larga a sua posição. Em determinados momentos ele olha a bola e não entende o que ele precisa fazer. Por exemplo, no jogo hoje tem 2 minutos, ele foi pro ataque e tal. Aí tudo bem. Mas no jogo contra o Vasco, vou pegar o exemplo do Vasco. No gol do Luizito Soares, o quarto gol, ele deu um ataque na lateral. Ele saiu para dar o bote no jogador na lateral e deixou o meio campo sozinho.
E não tinha necessidade alguma de ele fazer isso, entendeu? Ele é um segundo meio-campista. Por exemplo, hoje, em vários momentos, ao invés de ele se posicionar ao lado do Marlon, se posiciona, espera. Não, ele estava saindo para dar o bote lá na frente. Aí o Vitor Sá fazendo a marcação do jogador dele, aqui pelo lado esquerdo, né, do jogador do Red Bull, que passava para justamente criar essa situação. E aí o que acontecia? O Marlon ficava sozinho no meio campo em várias situações. Só para corrigir, o Zé tá certo, tornozelo mesmo. A hora que ele salta para cabecear, a hora que ele cai, eu achei que ele tivesse sentido posterior, mas ele cai virando para a esquerda. Isso aí. Entendeu? Então, assim, como eu falei, em alguns momentos você precisa ter um pouquinho mais de consciência tática para você entender o que o jogo está pedindo para você. Não é porque você está ganhando 2-1 que você é obrigado a sair o tempo todo pro ataque. Deixa os caras lá no ataque, você se posiciona, vem por trás, recupera. Presta atenção no jogador que está do seu lado para você se posicionar bem, entendeu? Vai chegar um momento que a bola vai passar do seu lado e você vai fazer essa bola jogar de um lado para o outro. Mas aí não é o técnico que tem que passar, Zé? Então, mas às vezes nem sempre o técnico vai conseguir. Sabe por quê? Porque senão vai ser a percepção do cara. Vai ser aquele jogador que vai ficar olhando para o banco o tempo todo para ver o que o técnico vai fazer. Entendi. Pô, você com 30 anos de idade, 28, 29, 30 anos de idade, você não precisa olhar para o técnico, você tem que entender o que está acontecendo no jogo. Estamos ganhando 2-1, ou tá 3-3. Ele já mudou o jogo contra o Vasco. Por que eu vou sair para atacar? Por que eu vou dar o bote ali? Peraí, vamos ajustar aqui primeiro, porque eu preciso primeiro ter a segurança. Porque o que acontece? Sabe aquela história do correr errado e correr o certo? Sim. Entendeu? Você corre errado. Quando você corre errado, você prejudica todo um sistema, porque o cara que está jogando ao seu lado tem que fazer movimentos para compensar, a zaga tem que se adaptar à movimentação do jogador da frente, entendeu? Então você mexe com todo um mecanismo de defesa e sistema tático que pode prejudicar. Como eu falei, eu acho que o Tietê, para mim, é um dos melhores jogadores do Botafogo, um dos melhores jogadores do campeonato. Porque com a bola nos pés ele produz muito. Mas sem a bola nesses últimos jogos, porque a gente começa a observar com um pouco mais de atenção para saber tentar entender o porquê das viradas e tal, né? Ali essas também. Coisas tal. Então eu acho que o Tietê, nesse momento, ele precisa entender sem a bola como ele precisa se comportar. Precisa alguém chamar num cantinho e falar assim: Tietê, vem cá, ó. Por que você está saindo lá no meio campo? Como no jogo contra o Palmeiras, as falhas defensivas ali, não só do Hendrick entrando no meio da defesa, mas do posicionamento nas jogadas aéreas, foram gritantes. Se ele estivesse ao lado do Marlon, o Hendrick não ia ter o espaço para ele passar. Porque ele estaria ao lado do Marlon, entendeu? São coisas básicas, mas é o que eu falei. Você fica tão assim com a cabeça no jogo. Tem que ter técnico, e você tem a preocupação, pra ver isso, né? Pelo fato de não ter sido testado, pelo fato do Botafogo não ter vivido essas situações ao longo do campeonato, você sente a pressão. Eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar. Claro. Pega a bola, eu vou fazer de qualquer jeito. E quando você vai ficar feio. Vai ficar feio. E quando você faz isso, você perde concentração e você pensa numa coisa exclusivamente. E você não presta atenção na outra. E uma outra coisa que eu acho que faz mal. Contra tudo e contra todos. O Botafogo é contra tudo e contra todos. Aí o que acontece? Quando começou esse discurso foi quando desandou, né? Você perde o foco. Brasileiro, né? Você começa a olhar para uma coisa que até então você não tinha feito. Porque o Botafogo tinha se preocupado só em jogar futebol. Sim, em corrigir os problemas que ele tinha, em montar a equipe. Ô, Donan, a gente tem os números da partida, vamos ver para você comentar também, porque é mais um jogo onde o Botafogo dá o doce pro seu torcedor e aí tira. De novo o Botafoguense estava empolgado, não, retomamos, vamos vencer e tal, e pá. O gol aos 51, o gol de empate foi aos 51 do segundo tempo. 51 do segundo tempo. Posse de bola, ações no ataque também, olha lá, 54 do Red Bull Bragantino. Chutes no alvo, 25 contra 11. As grandes chances criadas, 6. Se a gente olhar assim, ficou até barato, então, o Donan. Pressionou bastante, né? Principalmente no segundo tempo, o Bragantino chegou a ter 73% de posse de bola. Recorte de 73% de posse de bola. Apostou muito em cruzamentos, foram 34 cruzamentos do Bragantino, abrindo o jogo. O Sorriso entra muito bem. No segundo tempo, ele que dá assistência para o Thiago Borbas, né? Então tá aí, galera. Esse foi o vídeo. Quem chegou até aqui comigo, se inscreve no canal, dá like no vídeo e comenta aqui embaixo. Você ainda tem esperança de ver o Botafogo campeão do Campeonato Brasileiro? Eu particularmente acho que a vaca já foi pro brejo e não tem mais o que fazer. Então, é se contentar aí com G4 e pegar uma Libertadores. Infelizmente, tá? Mas enfim, galera, abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Fui!